Olá, estamos no 14º dia da nossa jornada da leitura bíblica. E hoje nós vamos ler nos livros de Marcos o capítulo 12, 13 e 14. Os capítulos que nós vamos ler, Jesus ensina as pessoas através de parábolas, fala acerca do futuro, dos fins dos tempos e finaliza nossa leitura no dia de hoje com a prisão de Jesus. Vamos então à nossa leitura bíblica. Marcos capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhes bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e em alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essas passagens nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinha medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que lhe dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixa influenciar por ninguém, porque não te prende à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou: De quem é esta imagem aí esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Respondeu Jesus: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto os mortos ressuscitarem, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é esse: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele.
Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honras nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são inícios das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhos a ele. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o seu pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por eles escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou Vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas aqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados.
Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: vigiem. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão contigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumavam sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E diga ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles lhe mostrarão uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Faça ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. Ele lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar,
irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que, ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres das leis e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele quem eu saudar com um beijo é ele. Prenda-no e leva-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder a acusações que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, vindo com nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhes os olhos e, dando-lhes murros, diziam: profetize. E os guardas os levaram, dando-lhes tapa. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar:
Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes o galo cante, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Aleluias. Finalizamos então o dia de hoje da nossa jornada da leitura bíblica, vendo a prisão de Cristo e dando início à sua paixão, como nós costumamos dizer, os momentos finais da vida de Jesus Cristo, quando ele será entregue ou será crucificado em favor de nós. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você tenha um ótimo dia e nos vemos amanhã no nome de Jesus.